Você sabia que no Japão eles não têm paciência, eles fazem paciência? É diferente de nós. Também gostaria de pensar sobre uma coisa. Você sabia que você não tem fé? Na verdade, você vive fé, você experimenta fé? É sobre isso que eu gostaria de falar hoje. Sobretudo para você que tem aquele costume de dizer que na tua igreja tem alguém, uma mulher, uma senhorinha, um homem, um irmão de muita fé. Ou se você mesmo se acha uma pessoa cheia de fé, você diz, eu tenho muita fé. Eu gostaria de te provocar hoje. Você, na verdade, não tem fé alguma. E é sobre isso que eu gostaria de falar à luz de um texto bíblico. Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, bem-vindo ao Entre Linhas da Fé. Eu sou o pastor Clayton e esse canal tem como objetivo encontrar nas entrelinhas do texto bíblico respostas para um mundo cada vez mais carente de afeto, de acolhimento, de solidariedade, de esperança e de fé mesmo. E se porventura essa reflexão abençoar a sua vida, se ela te edificar, inscreva-se no canal, porque toda vez que tiver uma mensagem nova, ela vai chegar para você. E se você gostar, é claro, deixa o seu gostei, isso ajuda o canal. Deixa o seu comentário também, ajuda bastante. E mais ainda, compartilha com pelo menos 5 pessoas, porque quando você compartilha, a plataforma entende que a mensagem é relevante e ela mesma manda para centenas, milhares de pessoas, o que é muito bom. E eu te agradeço muito por isso. Vamos então ao texto bíblico. Evangelho de Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 14. A palavra de Deus diz assim: E chegando junto aos outros discípulos, viram uma grande multidão em torno deles e os escribas discutindo com eles. E logo que toda a multidão o viu, ficou admirada e correu para saudá-lo. Ele perguntou-lhes: Que discutíeis com eles? Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito mudo. Quando ele o toma, atira-o pelo chão, e ele espuma, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas não conseguiram. Ele, porém, respondeu: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-o a mim. Levaram-no até ele. O espírito, vendo a Jesus, imediatamente agitou com violência o menino, que, caindo por terra, rolava espumando. Jesus perguntou ao pai: Há quanto tempo lhe sucede isso? Desde pequenino, respondeu, e muitas vezes o atira ao fogo ou na água para fazê-lo morrer. Mas se tu podes, ajuda-nos, tem compaixão de nós. Então Jesus lhe disse: Se tu podes, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino gritou: Eu creio, ajuda a minha incredulidade. Vendo Jesus que a multidão afluía, conjurou severamente o espírito impuro, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, deixa-o e nunca mais entre nele. E gritando e agitando-o violentamente, saiu. E o menino ficou como se estivesse morto, de modo que muitos diziam que ele morrera. Jesus, porém, tomando-o pela mão, ergueu-o e ele se levantou. Essa passagem bíblica é bastante interessante para nos provocar uma coisa que há muito tempo me incomoda. Essa coisa de que vai lá na minha igreja, que lá tem uma irmãzinha de fé, que ela vai orar por você e vai mudar a tua vida assim da noite para o dia. Vai lá no culto que a gente faz lá na minha casa, na missa da minha igreja, vai lá na minha comunidade espírita, vai lá no centro, vai lá no meu terreiro, que lá tem uma pessoa de muita fé, um homem, uma mulher, e essa pessoa, ela tem tanta fé, que com certeza vai mudar a tua vida. Esse texto bíblico traz a história de um menino que era tomado por um espírito que fazia com que ele ficasse mudo e surdo. E esse espírito agitava o menino, diz o texto, e jogava o menino ao fogo, às vezes na água. E o pai estava desesperado. E o pai chega até Jesus com o filho e fala: Senhor, está acontecendo isso com meu filho. E eu pedi para os teus discípulos, mas eles não conseguiram expulsar esse espírito imundo do meu filho. E Jesus chama a atenção dos discípulos, fala que eles não creem, que eles são incrédulos. E então Jesus mesmo manda trazer o menino e ele repele o espírito e ele purifica, limpa o menino disso, livra o menino disso, e o pai fica feliz de levar o filho sarado, são, para casa. A grande provocação minha nesse texto é sobre essa história de ter fé. E eu acho que, tal como no Japão eles não têm paciência, eles fazem paciência, a gente precisa aprender a viver fé, porque fé a gente na verdade não tem. E eu te provoco isso dizendo que, parafraseando Jesus, se você tivesse fé mesmo, se a irmãzinha da tua igreja, se o irmãozinho da tua igreja, se o teu pastor, se o teu diácono, se o presbítero, se o líder, se o médium,
se o Pai de Santo, seja quem for da tua comunidade de fé, se ele de fato tivesse fé do tamanho de um grão de areia, ele conseguiria tirar uma montanha de um lugar e colocar num outro lugar. Ele consegue? Ela consegue? Não, não consegue. E sabe por quê? Porque, na verdade, ele não tem fé. Ela não tem fé. Eles vivem fé. Eles experimentam a fé. E assim como no Japão se faz paciência, a fé se vive, a fé se experimenta. E se experimenta a partir do momento em que você pede. Sabe que tem um texto bíblico em Tiago que diz que se você quiser ter fé, peça a Deus que lhe dá. Mas é curioso que a fé é como se fosse algo, como dizem os franceses, prêt à porter, pronta para usar. Não é algo para se ter, é algo para se viver, é algo para se experimentar. E esse texto bíblico é muito interessante sobre isso, porque Jesus, vendo o pai angustiado com a situação do filho, pergunta para o homem: você crê? Você crê? E o pai do menino diz: eu creio, e ao mesmo tempo diz: ajuda-me na minha incredulidade. E eu sou professor de filosofia e fico pensando: peraí, não tem lógica o que esse homem respondeu. Ele diz que crê e pede para Jesus ajudá-lo na sua incredulidade. Afinal, ele crê ou não crê? Ele é crédulo ou ele é incrédulo? E é sobre isso que eu gostaria de colocar a nossa atenção, a minha atenção e a tua atenção. Na verdade, a gente não tem fé, a gente vive fé. Por isso que, vez por outra na vida, você vai ouvir a história de uma mulher que sozinha levanta um carro com a força física de uma mulher. Levanta um carro para tirar o filho que ficou atropelado embaixo da roda do carro. E gente que testemunha isso, que vê isso e fala: uma mulher levantou um carro sozinha e a gente puxou o filho dela de debaixo do carro. Ninguém sabe o que aconteceu. O que aconteceu foi que essa mulher viveu fé. Essa mulher foi na direção do carro, colocou a mão e simplesmente levantou. Ela experimentou aquilo que Deus dá liberalmente a todo aquele que pede. E o que essa mulher pede, mesmo que não orando, é: Deus, eu vou tirar meu filho daí. O que esse homem pede é: liberta o meu filho. Você crê? Creio. Ajuda, porque eu não creio. Então, parece confuso, parece sem lógica, mas é exatamente isso. Fé é alguma coisa que a gente não tem. Fé é alguma coisa que a gente experimenta, que a gente pode usar, que a gente pode, de repente, usufruir dela para alguma situação específica, mas ela não nos pertence. Em linguagem teológica, a fé é um dom teologal. É um dom que é dado por Deus, é um presente dado por Deus para você experimentar, para você viver, mas não é para você ter, porque se você tivesse, você tiraria uma montanha de um lugar e colocaria a montanha em um outro lugar. E você não faz isso, teu pastor não faz isso, teu padre não faz isso, teu médium não faz isso, teu líder espiritual, teu pai de santo, ninguém faz isso na tua comunidade. Ninguém consegue mudar uma cidade de um lugar para o outro, uma montanha de um lugar para o outro. Mas alguém pode experimentar algo dessa potência se Deus o contemplar com esse dom, com esse presente, esse dom teologal que é a fé. E se você quiser ter, peça a Deus. Peça a Deus. Eu tenho muitos amigos teólogos, exegetas, hermeneutas, pessoas que lidam com Bíblia, alguns que creem, alguns que não creem, alguns que olham para o texto bíblico e dizem assim: isso tudo é mito, é farsa, é construção humana. Construção humana de fato é. Mas eu que creio, acredito que é uma construção humana que Deus usa para falar aos corações dos homens e mulheres, como eu e como você. E aí eu me lembrei agora de uma história bastante interessante. Um dos maiores antropólogos que o Brasil já teve, se não o maior, chamava-se Darcy Ribeiro. Chama-se, a obra está aí, não chamava-se, chama-se Darcy Ribeiro. E o Darcy Ribeiro, eu vi uma entrevista dele já bastante doente, ele teve câncer, e à beira da morte, há poucos dias de morrer, ele deu uma entrevista na televisão, e o entrevistador perguntou se ele tinha medo de morrer. E ele disse: eu não tenho medo de morrer, mas a minha mãe, ela era evangélica, se não me falha a memória agora, da Assembleia de Deus, ele teria dito. Eu não lembro ao certo se era essa igreja, mas me parece que sim, era essa igreja. E ele diz: a minha mãe era crente da Assembleia de Deus. E a minha mãe, quando estava no leito de morte, eu olhei para ela e eu falei: mãe, a senhora está indo. E ela disse: filho,
fica tranquilo, fica em paz, porque a mamãe está indo encontrar com o Senhor dela. Eu estou indo encontrar com Jesus, eu estou indo encontrar com o meu Salvador. E ele disse assim para o entrevistador: quando eu vi o sorriso da minha mãe falando aquilo, eu quis ter aquela paz, eu quis ter aquela fé. Ele disse: mas eu não tenho. Ele falou: eu não tenho. Eu gostaria de ter a fé e a paz que a minha mãe teve no leito de morte, falando que ia se encontrar com o Senhor dela, mas eu não tenho. E sabe de uma coisa? Eu creio que ali a fé o atingiu, quando ele disse que não tinha, queria, mas não tinha. O Darcy Ribeiro, talvez o maior antropólogo da história do Brasil, viveu o mesmo que esse pai aqui viveu. Jesus pergunta: você crê? E ele diz: eu creio. Ajuda na minha incredulidade. Para o Darcy Ribeiro, só inverte a ordem. Você crê? E ele, que sempre se autodeclarou ateu, disse: não, eu não creio, mas ajuda-me a crer. Eu gostaria de ter a fé da minha mãe. Eu gostaria de crer como a minha mãe. Eu gostaria de morrer com esse sorriso no rosto, com essa paz, com essa tranquilidade, com essa certeza. E eu tenho absoluta certeza, pelo que eu conheço de Jesus no texto sagrado, da minha experiência, que Darcy Ribeiro estará com Cristo, está com Cristo. E estará quando eu também lá estiver, quando nós também lá estivermos, nós os que cremos. Por quê? Porque mesmo sabendo ou convicto de que não cria, ele quis crer. E a fé não é algo que se tem. Poder ter fé a ponto de se crer no impossível, se crer em alguma coisa que não se vê, se crer em algo que é fora da vida, para além da vida, é algo que existe realmente com muita coragem. E é difícil para um intelectual como Darcy Ribeiro falar: eu agora creio igual a minha mãe, que é uma senhorinha da Assembleia de Deus. Talvez seja vergonhoso entre os intelectuais. Eu assim não vejo, assim não entendo. Eu entendo como algo até bonito, algo muito corajoso. Um gesto muito corajoso. E achei que o gesto dele foi, e acho que aquele gesto foi para a salvação do Darcy Ribeiro. De alguém que chega e diz: eu nunca criei, mas quando vi a minha mãe no leito de morte, e agora que estou eu perto dela, eu quero dizer que eu gostaria de ter aquela fé. Ali eu entendo que Deus olha e fala: Darcy, estou derramando. Você vai dela experimentar. Você vai crer. Você também vai deitar em paz. Vai dormir em paz. Vai descansar em mim e em paz. Porque você deseja fé. E o texto bíblico diz lá em Tiago: se você quer ter fé, peça a Deus. E ele falou: eu queria ter a fé da minha mãe. Ele também pediu. E aqui nesse episódio o que a gente vê é que esse homem diz: eu creio, mas ajuda porque eu não creio. E é por isso que eu te digo: você não tem fé, mas você pode experimentar. E esse homem diz: eu creio, e logo percebe que se de fato ele tivesse a fé que ele declarou, provavelmente gritando aqui diante de Jesus: eu creio, ele provavelmente cairia em si e diria: poxa, mas se eu creio, se eu tenho essa fé toda, por que eu nunca consegui fazer nada pelo meu filho? Com toda essa fé, com toda essa crença, por que os teus discípulos, os discípulos de Jesus, não conseguiram fazer nada pelo meu filho? E Jesus fala: como vocês são incrédulos, como vocês não creem, como vocês não têm fé, porque a fé é que move o impossível, é a fé que faz aquilo que não é racional acontecer. Então vocês não têm, e está tudo bem, eu também não tenho. Mas vez por outra, eu experimento, eu já experimentei, mas eu não tenho fé. Eu não vou ser capaz de tirar uma montanha de um lugar para o outro. Eu não sou capaz de tirar o tumor do corpo de alguém. Mas sabe de uma coisa? Eu tenho um coração, e eu quero que você também tenha esse coração, de crer que Deus pode derramar a fé em nós. E de querer, vez por outra, viver. Eu quero uma fé preta por ter, pronta para usar. De vez em quando estar pronto para, se Deus derramar, eu colocar a mão, orar e o tumor derreter. Mas fé para fazer isso, eu confesso a você que eu não tenho. E você também não tem. Se essa mensagem te edificou, te fez pelo menos pensar um pouco sobre fé e crença, concordar ou discordar comigo, coloque no comentário a sua concordância, a sua discordância. Mas se você gostou, concordando ou não, polemizando ou não, deixa o seu gostei, deixa o seu comentário, deixa
o teu compartilhar para a gente. Compartilha isso com mais pessoas, para que elas possam pensar a fé, pensar a crença e, de repente, também terem as suas vidas abençoadas, ou pelo menos uma provocação teológica acerca da fé em suas vidas. E eu vou te agradecer muitíssimo por isso. Obrigado pela tua atenção. Até a próxima.